Boa noite, pessoal. Dando sequência à nossa segunda noite aí, né, da Jornada Contábil. Eu tenho a honra de estar aqui com esse convidado muito especial, que é o Tiago Arantes. O Tiago, que é o CEO da Agritax, né, um escritório tributário contábil para o agro, contador, auditor, consultor e professor. Ele é especialista em legislação tributária e contábil, né, com formação em TI. Ele vai deixar aí na descrição também os links, né, para quem quiser seguir ele aí nas redes sociais. E o Tiago vai falar um pouco para a gente hoje sobre produção rural, né? PF e PJ, né? Pessoa física e pessoa jurídica. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigada pela sua presença, pela sua participação. Eu não posso deixar de mencionar, pessoal, que esse evento é uma iniciativa da FarmCont, né, com a Contabilista Play, para levar mais conhecimento à classe contábil do Brasil que atende o agro, né? E eu estou muito honrada de estar aqui mediando essas palestras, né? E é sempre muito conhecimento, muita coisa legal que eles estão trazendo para a gente. Se apresenta, Tiago. Boa noite, boa noite. Bom, já está sabendo, antes, apesar do currículo que a Mari falou, né, que eu gosto mais de falar que eu sou contador. Né? É uma alegria muito grande para mim ser contador. Até tem uma história engraçada, porque eu formei primeiro em ciência da computação, eu sou profissional de TI. E eu cheguei, e eu lembro que eu trabalhava com programação, desenvolvimento, fiz alguns websites, mexi com base de dados, e aquilo não rolava, não rolava. Um dia eu estava tomando uma cerveja junto com meu pai, e meu pai falou assim: Tiago, por que você não faz contabilidade? Meu pai é advogado de contador. Aí eu falei: uai, beleza. E aí eu falo que depois dessa cerveja eu entrei na contabilidade, estou nessa ressaca aí, já tem um bom tempo. Mas, enfim, tive grandes oportunidades, sou muito grato à oportunidade. Tudo que eu tenho hoje, onde eu cheguei, as coisas que eu faço, está muito relacionado à contabilidade. Sempre fui um cara muito abençoado e quando a gente pega ali uma carreira do profissional contábil, ele pode ocupar diferentes cadeiras no profissional na carreira de contador. Então, já tive a oportunidade de ser auditor independente, auditor interno, contador, controller, professor, palestrante, né? Perícia é uma coisa, perito é uma coisa que eu nunca fiz, mas já não sou, mas já fiz trabalhos executando algumas perícias em parceria com alguns colegas, alguns outros profissionais. Então, tem uma boa experiência. E no meio disso tudo, acabei encontrando ali o agronegócio que se tornou uma paixão na minha vida. Então, a minha primeira oportunidade escritório de auditoria, a gente tinha alguns clientes do agronegócio, ok, tudo bem. E numa determinada um grande cliente, que é uma indústria de fertilizantes muito grande, que tem aqui no interior de Goiás, precisou de um contador, eu me candidatei, e Deus abençoe, eu consegui entrar para essa empresa. E aí o meu desafio como contador foi responder o questionário da revista Exame, Maiores e Melhores. Né? Que Então, legal. eu falo que Deus sempre me colocou em situações assim muito diferentes, graças a Deus eu consegui corresponder. Eu fiquei nessa empresa durante uns 3 anos como contador desse indústria, conhecer melhor a questão do agronegócio, entender, ver a relevância dos números. E aí, de lá, eu recebi uma proposta para assumir uma auditoria interna de um grupo de empresas que tinha a Coca-Cola. E aí eu falei, nossa, sonho de infância, né? Trabalhar na Coca-Cola e tal. E aí fui trabalhar na Coca-Cola. Na hora que eu cheguei lá, eu falei assim, cara, que negócio sem graça. Água, gás, açúcar e xarope misturado, colocado em uma garrafa, dentro de uma lata e mandava para vender. Então, era aquilo constante ali, todos os dias. A única diferença que a gente tinha, que era a época de Dia das Mães, fazia a Coca-Cola de 3 litros, né? Que era a garrafa maior. Maior. Que era diferente. Aí eu falei, cara, isso não é tão legal. E aí, graças a Deus, logo depois, eu recebi uma proposta para assumir a
controladoria de um grupo de empresas do agronegócio, conduzi a venda dessa empresa, a multinacional que comprou me fez uma proposta para eu assumir uma posição, trabalhei nessa multinacional, depois abri o escritório, a Pretex, e aí estou vivendo. Então, assim, quis mostrar falar um pouquinho da minha carreira, para mostrar que o agronegócio é uma coisa que quando eu entrei, logo eu saí, eu falei, não, cara, isso aqui é diferente, isso aqui faz sentido e é muito legal. E aí, dentro do que eu propus aqui para falar, é uma coisa que todos aqui que atuam com contabilidade, atuam no agronegócio, vão sentir algumas coisas do que eu vou falar. Então, assim, a gente já tem doutores aqui que falaram de parte de tributação, né? Então, a gente já teve uma palestra ontem do Crepaldi, que é professor também, né? A gente até dá aula no mesmo pós-graduação, nós fazemos no mesmo grupo de professores. Hoje, agora há pouco, tivemos uma palestra com nada mais nada menos que alguém da Receita Federal, né? Que faz essas fiscalizações. E daqui a pouco vocês vão ter uma aula com outro professor, que inclusive é meu professor, eu faço mentoria junto com ele, que é o Elcio. Então, eu falei, cara, fiquei um pouco com receio de falar de impostos no meio de tanta gente assim. Então, falei até para o pessoal que deixa eu sair para o lado aqui, deixa eu falar de uma coisa um pouquinho diferente e tudo mais. Mas, enfim, já me apresentei, né? Falei um pouquinho ali sobre a minha carreira. E aí, muitas das vezes, a gente já pensa no objetivo aqui, gente, só voltando aqui no primeiro slide, produção rural. Falar especificamente do que é uma produção rural. Do ponto de vista efetivo da contabilidade. E aí, a gente sabe que a gente roda muito bem produção rural, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Eu quis trazer e fazer uma análise um pouco diferente, alguma coisa para a gente acrescentar e pensar e trazer a vivência que eu estou tendo ali, que a gente tem aqui na Agritech no dia a dia, alguns trabalhos até um pouco diferentes, mas que através do conhecimento contábil a gente tem proporcionado melhorias significativas para os nossos clientes e até uma nova atividade que vocês podem trazer aí no seu dia a dia, tá? Bom, primeiramente, o que é uma produção rural? É uma atividade de cultivar a terra ou criar determinados tipos de animais. Não tem nada mais, nada menos que isso. Então, a gente tem agricultura, tem pecuária, certo? Aí você pode ter uma criação, plantação de milho, soja, cana, você pode ter uma criação de gado, você pode ter uma criação de peixe. O Brasil é muito grande, né? Nosso país é muito grande. Então, quando a gente fala de agronegócio, a gente tem diversas oportunidades, a gente tem frutas, tomate, então, enfim, diversas. E a gente podemos operar o agronegócio, uma produção rural, através de uma pessoa física, através de uma pessoa jurídica. Para quem não atua no agronegócio, não vive nesse meio, se assusta quando a gente fala que a gente pode ter uma operação rodando num CPF, faturando 30, 40, 100, 200 milhões ano. E aí muita gente fala assim, Thiago, não, isso não existe. Existe sim, e é muito comum. E também, eu não estou aqui, e aí os nossos mestres anteriores já falaram, né? Ontem principalmente, Crepaldi, com uma possibilidade de tributação numa sistemática ou em outra. A gente, dependendo da situação, a tributar, dependendo do tipo da estrutura e como funciona o negócio, rodar a operação no CPF, uma pessoa física, é muito melhor tributariamente do que do CNPJ. Entretanto, dependendo de todas as variáveis que a gente tiver aplicado, a gente pode ter o inverso. A gente sabe que pessoa física e pessoa jurídica, rodando na operação, uma operação rural, a gente tem muitos detalhes, muitas situações, a terra é arrendada, não é arrendada, é própria, é parceria, é gado, é dentro do estado, é fora do estado, pode abrir uma unidade, pode ter mais de uma matrícula, então a gente tem uma infinidade de situações em que não existe uma resposta pronta. E até a gente ouve muito, eu vejo muitos trabalhos, muitos clientes que a gente vai fazer alguma revisão, ver uma coisa. Não, a gente constitui uma holding porque a gente fez um contrato de parceria, e aí 20% da receita na holding, na parceria, o restante a gente faz aqui, tá? Então, receitinha de bolo. Gente, não existe receita de bolo no agronegócio. Isso não existe. Cada situação, cada caso deve ser analisado com muito cuidado, com muita atenção, colocar todas as variáveis na mesa
Outra coisa, pessoal, semana passada a gente assumiu a contabilidade de um novo cliente, aí sentamos na mesa, assim, na primeira reunião de trabalho, ele, não, vou chamar o time financeiro, eu falei, não vai chamar ninguém, não. Como você vê seu negócio? O que você pensa efetivamente do seu negócio? Ele olhou para mim e falou assim, Thiago, mas nunca tinha visto. A dor perguntou isso. Preciso saber como você vê, como você entende seu negócio. Só a partir disso aí eu posso começar a te trazer as suas soluções, as oportunidades que possa ter, tanto do ponto de vista contábil quanto tributário. Eu falo muito do ponto de vista contábil, porque a produção rural é um negócio. Entretanto, ele está estruturado, pode estar estruturado uma pessoa física. Mas muitas das vezes eu posso ter uma contabilidade de verdade, produzindo demonstrações contábeis, produzindo diário, balancete na pessoa física? Com certeza. Eu não tenho nada que me regulamente. Viu? Entretanto, no ponto de vista, procurar um recurso, trazer um novo investidor, buscar um capital de uma forma baixa, recursos financeiros estão. A gente sabe aí que os fundos de investimentos estão doidos para investir dinheiro no agronegócio. Mas na hora que ele se depara com toda a situação, toda a falta de controle, toda aquela realidade, fica numa certa dúvida. Então, toda vez que a gente vai colocar um determinado recurso, alguém vai buscar colocar um recurso, ele busca o quê? Qualidade de informação. Vou até dar um exemplo de uma outra cliente que um dia ela sentou comigo e falou assim, Thiago, eu queria que a gente fizesse uma auditoria nas nossas declarações de imposto de renda. Mas por quê? Thiago, ela sempre dá prejuízo no nosso imposto de renda. E eu estou vendo que a gente está crescendo. A gente está aumentando o maquinário, a gente está comprando novas terras, estamos aumentando nossa produção, nossa receita aumentando, e só dá prejuízo. Por isso mesmo. Porque na pessoa física, você vai fazer uma declaração de imposto de renda da pessoa física, onde esses itens que você me falou que estão aumentando, eles estão reduzindo a sua base de cálculo de imposto. Você tem uma base de cálculo negativa, digamos assim, prejuízo. Entretanto, o seu negócio está crescendo e prosperando. Mas, como você não tem uma contabilidade, é difícil de você analisar efetivamente essa história. Né? Então, seguindo aqui, pessoal, o que vem a ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Pessoa física, resposta básica, quem é mais antigo um pouquinho aí, né? Quando a gente nascia, a gente tinha certidão de nascimento, não tinha CPF ainda não. Possivelmente existem pessoas no nosso país sem CPF. Tá? Hoje, quando a criança nasce, já na certidão de nascimento sai o CPF. O CPF é basicamente um número vinculado à Receita Federal. Né? E o que vem a ser uma pessoa jurídica? O termo pessoa jurídica indica uma entidade formada por uma ou mais pessoas físicas e ou outras pessoas jurídicas que possuem um propósito, uma finalidade registrada sob o CNPJ, reconhecido pelo Estado e que é registrada. Além disso, também apresentam direitos e obrigações específicas que possuem uma personalidade jurídica, independente em relação aos seus membros. Quer dizer o quê? Basicamente, pessoa física é uma pessoa. Ser humano. Pessoa jurídica, uma empresa. Basicamente, quando a gente olha para o agronegócio, essa é a diferença. E aí, quando a gente começa a olhar um pouquinho mais de detalhes, e aí, do ponto de vista fiscal, a gente já vocês ouviram falar bastante. Quando a gente olha para uma pessoa física, produtor rural, pessoa física, quais são as obrigações dele? Pagar os impostos. Em alguns estados, em algumas situações, o aspecto fiscal. Ah, ficou errado aqui, gente. É declaração de imposto de renda da pessoa física. É só trocar o J ali pelo F. Tá? Livro caixa produtor rural, livro caixa digital do produtor rural. Eu gosto de colocar os dois, porque muita gente fala assim, acima de 4.800.000 é obrigado o livro caixa. Não, é obrigado o livro caixa digital do produtor rural. Abaixo disso é obrigado o livro caixa, mas não é meio digital. Declaração do imposto de renda do ITR e as obrigações previdenciárias. Tá? Beleza. Lembrando, aspecto fiscal mensal, declaração do imposto de renda da pessoa física, uma vez no ano, livro caixa, uma vez no ano, declaração de imposto de renda, declaração do ITR,
uma vez no ano, obrigações previdenciárias mensal vinculada à folha, certo? Então, a gente tem as informações de maior relevância, elas são apresentadas basicamente uma vez ao ano. E aí, volta aqui o exemplo que eu falei da minha cliente, falou, cara, a gente só dá prejuízo, mas eu vejo que o nosso negócio está crescendo. Em lugar nenhum aqui ele vai evidenciar e falar de lucro ou de prejuízo. Bom, quando a gente vai para produtor rural PJ, a gente tem que pagar os impostos, tem que apresentar o SPED fiscal, aí tem o SPED de contribuições, DCTF, SF, obrigações previdenciárias. Aumenta consideravelmente o volume de informações mensais. Então, a gente requer um fechamento. A gente requer um fechamento, um acompanhamento, uma coisa mais próxima ali. E essa figurinha aqui da SF, escrituração contábil fiscal, que é a declaração de imposto de renda das pessoas jurídicas, que anteriormente chamava da IPJ, veio agora a SF. E a SF veio agora, 2014, então, 10 anos já rodando de SF. Então, veio substituindo ali o que a gente tinha de DIPJ. Então, não é a declaração de imposto de renda das pessoas jurídicas, chama-se agora SF, e lá dentro tem o que? Balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício. Que é a grande diferença quando a gente olha para a pessoa física e a pessoa jurídica. Que é a obrigatoriedade disso aqui, gente. No momento que eu rodo a minha operação com uma pessoa jurídica, eu tenho uma complexidade maior, eu tenho uma exigência maior de informações. Então, quando eu penso nessas informações, eu penso de cara no que? Contabilidade em si. Quando eu olho para a pessoa física, qual é a obrigação as obrigações contábeis do produtor pessoa física? Eu não tenho obrigação. Eu não tenho obrigação nenhuma. Em lugar nenhum eu tenho que gerar um balancete, um diário. Qual é a minha obrigação? É o livro caixa. Livro caixa não evidencia lucro. Livro caixa evidencia entrada ou de dinheiro para e finalidade vinculado ao que, pessoal? A próxima de imposto de renda, certo? Beleza. E quando eu vou para um produtor rural, PJ, é uma empresa tem que ter o livro de auxiliares, Tiago. se você buscar lá a Lei 6.404, o Código Civil e as normas brasileiras de comunidade, elas exigem que a pessoa jurídica tenha contabilidade. Tiago, posso te interromper só um minutinho? Fica à vontade. Desculpa interromper. É porque o áudio está cortando um pouquinho e o pessoal está com dificuldade de entender. Eles estão falando que está travando. Aí, vou só apresentar o Gabriel com a Carol, que chegaram depois aqui rapidinho. Fala, Tiagão, tudo bem, meu caro? Estava travando um pouquinho aqui. Vou sugerir, ver se você consegue alterar a rede Wi-Fi aí sua. Tem umas que é 2G, passa para 2.4 Hz. Tenta ver se melhora com alguma alteração nesse sentido. Acontece às vezes. Quem faz ao vivo é assim mesmo. Não tem jeito, né, gente? A gente tem que passar. Dependemos da internet, dependemos de um monte de fator. Dependendo da energia elétrica, dependendo da internet, dependendo de tanta coisa. Então, e agora? Tá me ouvindo, beleza? Tá. Opa, agora sim, você tá vendo? Nem sou técnico em informática, mas eu encontrei uma ideia aqui. Professor, manda ver, meu caro. Tá me ouvindo, beleza? Melhorou um pouquinho? Sim, agora melhorou bastante. Melhorou bem? Melhorou bem? Melhorou. Sim. Melhorou. Beleza. Tem que voltar alguma coisa? Como é que é, pessoal? Tá, vamos sair. Beleza. Falta um monte de coisa aqui. Vale. Veja se agora melhorou aí, Thiago. Eu acredito que sim. O pessoal pode dar o feedback aí, né, pra gente nos comentários. Veja se melhorou.
Deixa eu ver se... Bom, agora eu estou conseguindo ver que o Thiago não estava tendo um pouco de delay ali, mas já me parece que já melhorou. Agora o áudio, gente, o áudio aí agora a imagem congelou. Mas veja, Thiago, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Aqui me ouve bem. Thiago, vê se você consegue agora falar alguma coisa, se melhora um pouco a qualidade. A gente ajustou aqui o microfone nas configurações do Thiago para ver se melhorava. Às vezes não vai ficar com a qualidade, gente. Vou pedir a gentileza para vocês, compreensão. Às vezes a qualidade não está 100%. Opa! E agora, Thiago? E aí, estão me ouvindo, Donato? Sim, para mim tá ok. Agora ok, Thiago. Show de bola. Manda ver. Desculpa interromper, Thiago, atrapalhar sua palestra, sua brilhante apresentação, meu cara. Não esquenta não. Faz parte do jogo. Vai lá, vou deixar vocês aí. Pessoal, tranquilo, me ouvindo bem agora, né? Ih, gente, acho que o Thiago caiu. Vamos esperar ele voltar. Vamos aproveitar para pedir o pessoal para compartilhar, né, Gabriel? Isso. Porque depois... O Thiago deve estar voltando aí, pessoal. E a Carolina aí, nós estamos aqui, retornamos em instantes. Isso daí. Nós estamos preparados para qualquer imprevisto, tá vendo? Nós tínhamos até preparado essa frase aí do retornamos em instantes. Pessoal, o Thiago está voltando. Talvez seja uma configuração do microfone ali. Thiago, vamos ver agora. Oi, estão me ouvindo? Cara? Ótimo, tá ótimo. Beleza. E agora, Thiago? Eu tô de boa. Então tá bom, meu cara. Agora melhorou bastante aqui, pelo que eu percebi. E, pessoal, peço aí a compreensão de vocês, né? Os imprevistos acontecem, tá? Acontece, quem faz ao vivo é assim mesmo, é que nem o, né, Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, a gente tem que fazer ao vivo aqui, cara, tá? E, Thiagão, manda ver, meu cara. Thiago, brilhante apresentação aí, vai lá, que todo mundo tá ansioso aguardando a sua voz. Então tá, vamos lá. Pode retornar seus slides, Thiago, que acabou saindo. Isso aí tem que subir de novo ali. Pessoal, eu gostaria de pedir também para quem está aí no chat, né, para compartilhar com os amigos, né, convidar para vir assistir, né, essa apresentação do Thiago, que está muito legal, né, falando sobre produção rural de pessoa física e pessoa jurídica. E logo depois, né, a gente vai ter aí o Elcio Guiotto, né, com oportunidades tributárias no agronegócio. Então, vocês não perderem a oportunidade de divulgar aí para o pessoal, né? E amanhã tem mais. É isso aí. Só antes de voltar aqui, tem um comentário do Dr. Wallace. Tem que fazer conta. Produtor em fase de organização, em parceria com o PFPJ. Existem muitas vantagens. Obviamente que a receita de bolo não cola em lugar nenhum. É isso mesmo que eu tinha falado. Não existe nada, cara. Não existe nenhum lugar em que o que acontece do lado vai ser igual. Então, a gente tem que pensar muito bem. Até mesmo o produtor que tenha duas propriedades em regiões diferentes, as coisas vão acontecer de forma diferente. Então, isso é inevitável. Mas, seguindo aqui, pessoal, a grande diferença, então, basicamente, do produtor rural, pessoa física e pessoa jurídica, quando a gente fala do ponto de vista da contabilidade, é efetivamente a contabilidade em si. E aí, nós sabemos muito bem que, culturalmente, o que roda muito bem no nosso país é quando se tem uma obrigação. Se eu não tenho uma obrigação, dificilmente a gente vai ter. E automaticamente, quando eu não tenho essa obrigação, as pessoas envolvidas ali na execução, eles não dão muita moral, digamos assim, não dão muita efetividade para aquilo que não é obrigatório. Lógico que a gente tem perfis diferentes
de clientes, de produtores, que, na verdade, quando vem aquela atividade toda como um negócio, eles tomam algumas atividades e algumas ações de forma diferente, né? Então, quando a gente pensa efetivamente em profissionalizar, em trazer uma contabilidade efetiva, para tirar aquele efeito do bordão que eu estou usando, né, Thiago, a gente só dá prejuízo, não consegue efetivamente saber os números, não consegue entender o que é lucro, o que não é lucro, diferenciar do que é imposto para efetivamente o que é resultado, que é lucro ou não, tá? Então, PF, na pessoa física, a gente tem uma facilidade de aceitar uma desorganização do ponto de vista da qualidade dos números, da qualidade das informações. Tendo em vista que, imagine, no mesmo extrato bancário em que roda as contas da fazenda, rodam as contas do quê? Da pessoa jurídica, do produtor rural, da fazenda. Estamos falando especificamente da pessoa física. Quando eu vou para uma empresa, para uma pessoa jurídica, a gente tem um negócio que chama princípio da entidade, em que os bens do sócio não se misturam com da empresa e da entidade e vice-versa. Então, se tem alguma coisa rodando dos sócios na pessoa jurídica, está errado, está fora da lei, fora da regra. Agora, para o produtor rural, pessoa física, a conta é dele. A gente tem produtores que separam a conta da fazenda da conta que ele movimenta a vida dele ali fora da atividade operacional. Tem, mas tem os que não tem. E tudo bem, e no livro caixa, a gente basta evidenciar dentro daquele monte de movimento que tem no extrato bancário dele, o que efetivamente está vinculado à atividade rural. Então, olha que loucura. Na pessoa física, a gente tem uma facilidade da desorganização. Na pessoa jurídica, a gente tem o quê? Algumas situações que impedem um pouco. E aí, do ponto de vista da pessoa jurídica, para cada operação efetiva, eu preciso justificar, eu preciso ter uma documentação de suporte. Na pessoa física, não necessariamente. Agora, lá, mas para o ponto de vista fiscal, na pessoa física, ele precisa ter uma documentação. Beleza. Aí, quando ele vai fazer a apuração no imposto de renda, não, esse aqui não tem documento, esse aqui não joga no livro caixa, não dá efeito na minha apuração do imposto de renda da pessoa física. Passou. Né? E aí, no momento que a gente começa a fazer essa migração, trazer efetivamente uma pessoa jurídica, a gente começa a conviver com um negócio que chama controles internos e algumas composições de saldos. Em algum lugar dentro do livro caixa e da declaração de imposto de renda da pessoa física, você vai evidenciar o saldo de estoque. A gente não tem isso. Entretanto, quando eu vou na pessoa jurídica, opa, eu tenho saldo de estoque. Eu tenho estoque, posso ter estoque de defensivos, eu posso ter estoque de implementos agrícolas, eu posso ter estoque de fertilizantes, eu posso ter estoque de sementes, eu posso ter estoque de grãos que eu guardei em algum lugar na declaração de imposto de renda pessoa física, a gente tem isso. Mas, quando a gente vai para a pessoa jurídica, tem um tal da contabilidade que vai estar trazendo isso. E para que eu consiga comprovar isso, eu vou precisar fazer documento que chama composição dos saldos, onde eu vou compor, listar, apresentar, evidenciar o que está em cada uma daquelas linhas, certo? Bom, quando a gente olha lá para a estrutura conceitual, que é a norma de contabilidade, que é a base da contabilidade, eu falo, o objetivo do relatório financeiro, para fins gerais, que é o objetivo das demonstrações financeiras, é fornecer informações sobre a entidade que reporta, que sejam úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes e potenciais na tomada de decisões referente à oferta de recursos da entidade. Então, o objetivo principal da gente ter uma contabilidade é que produza informação para que a gente tome decisão. Então, como assim, Thiago? E ele vem e cita ainda investidor, credor por empréstimo e outros credores. Quem que é investidor? É o dono da empresa. Ó, um tanto de patrimônio dentro dessa empresa. Coloquei tanto de capital social, coloquei dinheiro em caixa, comprei maquinário e tudo mais. Credores por empréstimo. Vai lá tomar um crédito
específico no banco, tem que apresentar o quê, pessoal? Balanço contábil. Lógico que o produtor rural, ele essa impostinha da pessoa física, ele consegue aquele crédito para custeio e tudo mais. Entretanto, se eu vou buscar alguma forma diferente, alguma coisa assim específica, eu vou precisar de um balanço, vou precisar de uma demonstração contábil, vou precisar de uma DRE. Então, a pessoa jurídica, a contabilidade na pessoa jurídica, ela traz uma formalidade maior e você consegue acessar outros mercados, consegue acessar outros meios. Thiago, eu tenho um cliente que é pessoa física, ele exige que eu faça balancete, que eu faça contabilidade. Excelente, excelente. Quando a gente extrapola a obrigatoriedade, traz essa informação, é porque a gente está buscando um nível melhor ali de qualidade, de excelência, de informação, tá? Bom, toda vez que a gente fala de decisões, aí as decisões que a gente acabou de falar é comprar, vender ou manter o instrumento patrimônio de dívida, conceder ou liquidar empréstimos ou outras formas de crédito, exercer direitos de votar ou outro modo de influenciar atos da administração. Principais situações quando a gente analisa e eu tomo a decisão. Cara, eu tenho grama em estoque, o preço do milho está muito baixo. Eu tenho condição de guardar e aguardar um possível aumento do preço da commodity? Tenho, é uma decisão. Poxa vida, eu tenho um maquinário, analisei lá minhas linhas da minha demonstração do resultado do exercício, estou tendo um custo muito alto de manutenção. Eu poderia trocar por um maquinário novo? Posso. Entretanto, quando eu tiver um maquinário novo, eu vou ter uma depreciação de maior valor, né, que eu estou usando esse maquinário, e eu vou buscar um recurso no banco, e eu terei também o que? O tal dos juros rodando na operação. Então, lugar nenhum lá na demonstração de imposto de renda da pessoa física, você vai estar mostrando lá um juro gerado por ano, por exercício. Então, eu vou todo momento falar da declaração de imposto de renda da pessoa física, porque é a informação máxima do produtor rural, da pessoa física. Tá? Seguindo aqui, pessoal. Eu falei um pouquinho do controle interno, e aí toda vez que a gente se depara, e aqui a gente tem uma oportunidade gigante, gigante. Eu tenho alguns clientes que são produtores que eu não faço a contabilidade deles. Não, eu faço uma auditoria na gestão, na parte de gestão financeira, no escritório da fazenda. Então, a partir disso, com a nossa experiência na parte contábil e fiscal, a gente começa a identificar algumas oportunidades de melhoria na gestão que vai gerar um reflexo financeiro, que vai gerar um reflexo de atividade. Então, vou dar um exemplo muito bacana que aconteceu recentemente no cliente. A gente já é o 5º ano seguido que a gente faz auditoria na parte de gestão. Chegando lá, era terra arrasada. Não tinha quase nada, os controles eram muito frágeis, tinha os papéis e tudo mais, enfim. E a gente começou a fazer as nossas críticas, a nossa análise, apontando em relatório. E aí todo o apontamento que a gente fazia, olha, eu estou vendo aqui que você tem os documentos que comprovam os pagamentos todos, entretanto, os boletos, a gente junta os boletos lá 2 vezes na semana, soma o valor dos boletos, emite um cheque, que é pessoa física, o produtor pega lá, manda o cheque lá para o banco, desconta o cheque na boca do caixa, paga todos os boletos voltam. E aí eles arquivam aqueles boletos. Falei, gente, se por algum motivo pegar fogo nesse arquivo em papel de vocês, e um fornecedor mal intencionado descobrir, ele pode vir aqui cobrar de vocês, que vocês não conseguem comprovar e pagar. Mas por que, Tiago? Tudo mais complicado. Lá no extrato bancário está assim, cheque descontado. No que descontou o cheque, virou dinheiro. Pagou todos os boletos com autenticação no boleto. Acabou. Então, no momento que o boleto vem, eles arquivavam, cuidou, organizou, tudo beleza. Mas a gente identificou uma possibilidade ali de uma melhoria. Então, isso que, pessoal, tem nada a ver com fiscal, mas a experiência que nós temos aqui no dia a dia nosso, a gente vai identificando. Olha, eu vi aqui, cara, que você gosta do seu negócio, você foca na parte da produção. O produtor rural gosta de plantar, colher, comprar máquina. Quando o agricultor.
O resto, comprar insumo, aí eles têm aqueles grupos de compras, aquelas associações. Parte financeira ele terceiriza para alguém da administração, lá, um administrador da fazenda e tudo mais. E aí tinha um cliente que, um administrador, uma pessoa top, assim, cuidava de tudo. Falava, cara, se a gente não organizar, se não começar a pôr manual, começar a pôr estrutura, organização da sua fazenda, um dia que esse cara der uma doida, essa pessoa der uma doida e sair, você vai ficar na mão. E aí ele começou a exigir que tivesse manual de procedimento, processo para tudo. Dito e feito. Passou uns dias não, depois de alguns anos, o administrador recebeu uma proposta para embora. E aí imagine uma situação, sem essa melhoria, teria o quê? Perdido totalmente a mão de toda a gestão de pagamentos, de recebimentos. Né? Então, a partir disso, a gente, em trabalhos de auditoria, na parte de gestão financeira, pela experiência e expertise, conhecer a parte tributária, saber o que a gente precisa, o que a gente não precisa, entender de contabilidade o que precisa e o que não precisa, a gente começou a sugerir algumas coisas. Por exemplo, maquinário. A gente sabe que a parte de produção tem um maquinário muito grande, de valores relevantes, e tem que ter um cuidado. Poxa, por que você não tem um controle de patrimônio? Então, o controle de patrimônio vai refletir o que? Os saldos lá no imobilizado, lá na contabilidade. E esse controle de patrimônio é uma coisa que vai dar segurança, manutenção, vai dar segurança de onde estão os itens, que não vai gerar perda, não vai gerar compras adicionais, necessárias, coisa. Dando informações adicionais que vão produzir melhorias direto lá na fazenda e automaticamente geram uma melhoria no nosso trabalho, no recebimento das informações, dos papéis. Então, quando a gente fala de controles internos, compreende o plano de organização em todos os métodos e medidas coordenados para que a empresa proteja seus ativos e verifique exatidão a contabilidade qualificada dentro da minha produção rural. Eu preciso ter um controle interno, eu preciso ter ferramentas, eu preciso ter meios, eu preciso ter gestão efetiva. E quais são as principais características do controle interno? É um processo que seja estruturado, seja operacionalizado por pessoas, software, formulários, documentos. Então, tinha um cliente nosso que a gente começou a fazer algumas análises e estava tendo um quadro de ferramentas. Cara, aqui, ó, analisando o nosso balancete, a gente foi na linha de aqui, ó, de ferramenta de um exercício para o outro, a gente percebeu um aumento. E aí, o que está acontecendo? Vamos observar. Entra uma pessoa nova na área de manutenção, dá uma caixa de ferramenta para ele. Beleza. No dia que o gerente da fazenda manda aquele cara embora, essa caixa nunca mais aparece. Ou seja, tem que pôr a nova caixa toda vez que entra. Então, isso quer dizer o quê? Ele falou, cara, não é o gerente da fazenda que tem que cuidar da parte de ferramentas, tem que ter uma pessoa responsável de uma outra área, que é segregando uma função, que ele que vai cobrar e exigir. Então, toda vez que o gerente da fazenda manda alguém embora, a pessoa tem que devolver a ferramenta. Tiago, a gente está falando de uma coisa muito pequena, a ferramenta, em relação aos milhões que podem faturar na atividade. Mas a mesma falta de cuidado, a mesma falta de gestão pode ser para o maquinário, manutenção do maquinário, falta de cuidado na hora de operar. Então, a gente tem diversas situações em que o controle vai facilitar o nosso trabalho e vai dar mais qualidade. E aí, no momento que tiver um cliente efetivo que está pensa em se estruturar através de uma pessoa jurídica, tudo isso faz-se necessário. Bom, então, assim, muitos dos nossos colegas aqui que estão assistindo, eu tenho certeza que conhecem essas duas pecinhas aí, né, que a gente chama de balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, mas quando a gente olha do ponto de vista da produção rural, olha como que a gente pensa e fala de controles, de processos, de informações. Então, olhando basicamente essas duas pecinhas, a gente chega lá no balanço patrimonial e a gente é dividido em ativo e passivo. E o ativo passivo é circulante e não circulante. Ok, isso aqui, a maioria de vocês que são contadores estão bastante familiarizados, mas do ponto de vista da nossa atividade, a gente precisa começar
a ter alguns critérios e ter algum acesso a algumas informações que vão melhorar consideravelmente a nossa atividade, vai nos dar segurança e que a gente efetivamente produza a informação qualificada que há necessidade. Então, quando eu olho lá para o meu ativo circulante, a parte disponível, aqui, pessoal, é onde está toda a movimentação, digamos, do livro caixa, né? Então, as entradas e saídas de recursos. Mas, do ponto de vista da contabilidade, a gente não se encaixa somente no que entrou e que saiu. Eu posso ter, através das disponibilidades, uma aplicação que tem um rendimento, que tem impostos gerados sobre esse rendimento, em que muitas das vezes a gente não evidencia em lugar nenhum. Então, aqui, através da contabilidade, quando a gente olha para o disponível, a gente tem isso. Então, para que eu tenha uma segurança da minha movimentação bancária, eu começo a pedir o quê? Uma conciliação bancária. Lá na pessoa física, como a gente deu um exemplo, que pode movimentar tanto coisas do dia a dia dele, como coisas do dia a dia da fazenda, somente no momento da elaboração do livro caixa é que aquilo que movimentou na conta corrente, que tenha documento que esteja relacionado à atividade rural, aí a gente tem efetivamente o que, pessoal? Aí a gente tem as informações que serão declaradas. Entretanto, quando a gente vai do ponto de vista contábil numa pessoa jurídica, aí não, esse tipo de informação já não é aceita. Quando eu olho do ponto de vista de estoques, como que o produtor rural, através das declarações das informações que ele tem, ele chega numa posição efetiva de estoques. Cara, ele vai ter que pedir um relatório para alguém controlar, que muitas das vezes pode vir um estoque não em valores, seu estoque tem tantos litros disso, tantas toneladas disso, tantos quilos daquilo e pronto. Mas efetivamente uma produção de número, a gente vai ter só efetivamente na nossa contabilidade. E aí, são critérios. Nota fiscal de compra de defensivos. Já entrou direto como despesa lá na apuração do imposto de renda, foi embora. Mas eu comprei defensivo, estoquei que eu posso usar em duas safras e safrinhas. Certo? Então, contabilmente, isso ainda não vai consumir meu resultado lá no CPV. Isso está dentro do meu ativo, que é um estoque. Mas para o livro caixa, vai embora. O cliente fala, a gente está crescendo, mas só dá prejuízo. Às vezes aquele defensivo já foi o boi que acorda no resultado para fins de apuração do imposto de renda, entretanto ainda tem um ativo na minha contabilidade. Contas a receber, lugar nenhum no livro caixa vai falar um saldo que você tem a receber de uma operação que você fez. Você evidencia. Impostos a recuperar, quando a gente vai para a atividade de pessoa jurídica. Se for no lucro real, dependendo das operações do presumido, eu posso ter algum tipo de imposto que me dê um benefício que eu possa recuperar no futuro. Então, toda vez que a gente tem um prejuízo fiscal aí na atividade, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, eu gero um crédito tributário para o bater em resultados, em débitos tributários no futuro. Então, sempre está rodando lá no prejuízo, ou roda no prejuízo um ano, fica no outro dá lucro, mas bate um com o outro. Eu teria que evidenciar um crédito tributário, mas através dessa situação a gente não consegue. Né? No ativo não circulante, pode ter algumas contas a receber que é normal da nossa atividade do agronegócio para o produtor. Pode ter tempo ou pode ser que não. Impostos que vão gerar reflexo aí acima de 12 meses. Investimentos que foram feitos imobilizados, gente. Lugar nenhum na declaração de imposto de renda. Lógico que tem a lista lá dos bens que a gente coloca, mas a gente tem muito mais coisa além daquilo ali que está na ficha específica da declaração de renda, pessoa física, e que está no meu imobilizado do ponto de vista contábil. Tem a avaliação dos bens, não tem. A depreciação, qual que é o critério? Depreciação, a gente não tem isso evidenciado no nosso livro de pessoa física. Então, olha só olhando do ponto de vista do ativo, a gente consegue trazer gestão de informações que não extrapolam, que são bens, que são direitos, que são parte boa da empresa, que é no caso dos estoques, os contas a receber, que isso a gente não tem em outro lugar.
Então, você começa a ter uma visão de patrimônio efetivo da entidade. Quando eu olho para o meu passivo, a gente tem passivo fornecedores a pagar, empréstimos e financiamentos, as obrigações de uma forma geral, em que eu não tenho tanta evidência assim na declaração de imposto de renda da pessoa física. A mesma coisa com as operações do não circulante, empréstimos e financiamentos, imposto de renda a pagar. Lógico que a gente tem lá os empréstimos, endividamento, que a gente coloca efetivamente na declaração de imposto de renda, mas os saldos de fornecedores não tem. Então, muitas das vezes, você é custeado por um capital de terceiro através de uma compra a um fornecedor a pagar, e isso não é evidenciado na sua declaração de imposto de renda. Não é evidenciado na declaração de imposto de renda do produtor rural, pessoa física. Então, qual que é o objetivo da gente falar efetivamente do balanço patrimonial? É que a gente extrapola consideravelmente a qualidade das informações. Você tem uma visão de patrimônio, que efetivamente qual que é a fotografia hoje daquela propriedade rural. O que ele tem de dinheiro, o que ele tem de estoque, o que ele tem a receber, o que ele tem de crédito tributário, o que ele deve para as pessoas, para os fornecedores, para os empregados, para os bancos, e por fim ele chega ali no seu patrimônio efetivo, que é o que sobra, ativo menos passivo, que é o que sobra ali. Fala, esse é o valor efetivamente do sócio dentro do negócio. A gente tem uma pergunta aqui da Vanessa. O produtor rural deve ganhar extrato bancário para a comunidade quando não é enviado? Ah, beleza. Vanessa, essa é uma pergunta que é muito interessante. Quando ele não é enviado, não tem o que fazer. Concorda? Contabilidade, quando que eu costumo brincar que o contador não faz nada. O contador não compra, não vende, não produz, não usa maquinário, enfim, ele não faz nada da atividade operacional. A gente conta uma história que alguém escreveu, certo? Alguém escreveu uma história, a gente vai ler, porque nós somos contadores. Então, se aquela parte da história ele não dá para mim, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Então, é uma história que, assim, Thiago, sempre acontece isso, praticamente muitas das palestras e tudo mais que eu faço, que eu acompanho nas aulas, nas atividades, tem essa situação geral. Eu não recebo a informação. O meu trabalho de contador só começa quando o outro termina. Se o do outro não termina, como que eu vou começar a minha atividade? Thiago, mas se não for assim, eu não consigo fechar. Cara, como você vai fechar essa informação? E aí é onde você... ele fez um monte de pagamento, agora do ponto de vista especificamente da pessoa jurídica. Ele fez um monte de pagamento, Thiago, e não mandou os comprovantes, eu lancei como suprimento de caixa. Beleza. Aí está aquele caixa gigante, nunca movimenta dinheiro vivo, né? Está com um caixa gigante. Você fala assim, peraí, estou lançando então como suprimento de caixa, e se por algum motivo ele tiver desviado esse dinheiro para sonegação, sei lá, para tráfico de drogas, alguma coisa, e aí você lança como suprimento de caixa, quem assina o balanço é o contador. Você vai estar fazendo parte do crime organizado, gente. Brincadeiras à parte, mas no momento que você assina um documento efetivo, que é a sua obrigação, sem ter um documento, você está fazendo parte do esquema, brincadeiras à parte, mas efetivamente é o que é. Tiago, mas o documento não vem, tudo mais. Cara, é um problema cultural do nosso país. E é um problema cultural também da contabilidade, que aceitou isso sempre. Então, eu falei lá no... Vou voltar no slide. Essa pergunta foi perfeita. PF suporta a desorganização. A pessoa jurídica não suporta desorganização. Quer outro exemplo? Declaração de imposto de renda da pessoa física. O contador assina. O contador não assina. Se o produtor rural quiser sozinho fazer o imposto de renda da pessoa física no caixa, ele pode fazer? Pode. Na contabilidade, a contabilidade de balanço, não. Aí ele não espera contábil, receber a contabilidade, esse não tem jeito. Tem que ter um profissional assinando. E como você vai assinar uma coisa que você não sabe o que é, que você não teve um documento? Tá? Agora, do ponto de vista do produtor rural, pessoa física, aí é você evidenciar e falar o que está acontecendo. Olha, estou fechando essa declaração de imposto de renda, mas esse movimento, às vezes, não tive documento, não tive o apoio, não tive o suporte. Coloco uma informação,
Ó, isso pode gerar um problema, pode gerar uma exposição e segue seu trabalho. Tá? Bom, então umas perguntas aqui. Contábil, do ponto de vista tributário, a atividade de produção de sementes é mais vantajosa ser exercida pela PF ou pela PJ? Eu vou responder a resposta que todo consultor dá. Depende. Você tem muito maquinário, você não tem maquinário. Seu maquinário é próprio, você vai entrar em parceria com alguém ou não. Você vai financiar. Então, às vezes a pessoa fala assim, Thiago, eu queria fazer tudo na PJ, mas só tem crédito da PF. Não vai dar para você fazer. Você vai deixar de fazer a operação por causa de, efetivamente, essa operação. A gente teve uma reunião com um cliente que ele tem uma empresa de compra e venda de grãos. Compra e vende. Tudo desorganizado, nunca emitiu nota e tudo mais. E aí eu trouxe a contabilidade, eu sentei com ele, fiz todos os cálculos para ele, ele olhou para mim e falou assim, uai, Thiago, se você fizer esse tanto com nota, é muito melhor, velho. Porque a diferença do imposto está dando 3,08 do preço do milho, se aumentar 2% a mais do preço de venda, eu até aumento minha margem. Então, muitas das vezes, tem situações, tem muitas oportunidades que deixa passar por a falta de informação. Hamilton. Beleza. Bom, para a gente caminhar para o fim aí, Gabriel, você quer me cortar já? Vai embora? Você já aparece? Não, rapaz, eu tenho uma pergunta para fazer para você aqui. Posso? Não, você não, hein? Não é mal. Não, meu cara, assim, você tem muita experiência com essa parte do agro, pessoa jurídica, pessoa física, e fazendo a contabilidade mesmo, né? Hoje Sim. A gente vê boa parte do Brasil, assim, os pequenos produtores rurais, eles nem livro caixa tem, né? Estamos falando do Declara Grãos ali, cobrando o livro caixa das pessoas que não fizeram. E partindo dos médios para os grandes, aí começa a ver a questão da contabilidade como necessária. E eu gostaria muito que você comentasse com a gente essa mudança de cultura que, vamos dizer assim, às vezes o produtor rural estava pensando só no fiscal. E aí, de repente, que é o fiscal, quando eu falo fiscal, só livro caixa. Aí vai chegar uma hora ali que eu gostaria de ouvir de você como que você enxerga um determinado momento para fazer a virada de chave, para ele ver melhor o patrimônio dele, que não tem, sem sombra de dúvidas, para ver melhor o patrimônio dele, o ativo e o passivo, o DRE, seria o melhor dos mundos ali. Não existe ciência melhor inventada até hoje do que a contabilidade. Mas eu queria ouvir de você esse gatilho, assim, um momento oportuno de falar para ele essa possibilidade de fazer uma contabilidade, né? Porque muitos estão crescendo. Agora, que momento que vai apresentar, deixar de fazer só o fiscal para partir para uma contabilidade? Eu tenho um cliente que tem uma situação bem legal, assim. Foi uma coisa que a gente criou, a gente plantou uma semente, sabe? Para os trabalhos, não, vamos fazer uma contabilidade. Cara, isso não serve para nada. E aí, a partir do sistema financeiro, mas aí a parte financeira dele era muito bem controlada. E na parte financeira tinha um plano de contas financeiro. São cadastros efetivos das operações. Peguei a movimentação de um ano específico, travei ali mais ou menos no período da safrinha, fiz uma segregação, pus na mesa uma DRE a partir da movimentação do plano financeiro. Cara, estou estimando uma margem disso aqui. Ele olhou para mim e falou assim, não, tá errado esse negócio. Minha margem não é isso. Minha margem é tal. Mas por quê? Aí ele foi me explicando. E realmente a minha não estava certa. Mas ele conseguiu ver através disso que eu simulei, onde que estava a diferença do que eu levantei e do que ele levantou. E aí, a gente conversando, falou, cara, faz sentido olhar esse negócio seu aí. E aí, onde eu bato muito na tecla, cara, o agronegócio foi um mercado que foi ficado ali um pouco, digamos, de lado. Né? Foco nas indústrias, foco no varejo, foco na pessoa jurídica, nas empresas e o agro meio de lado. Cara, de repente veio essa loucura aí de uma empresa comprando a outra, multinacional entrando, e esse olhar começou a vir para o agronegócio. Falo isso porque eu participei
uma operação bem grande aí de uma empresa de venda do agronegócio em 2020. E onde as multinacionais entram, onde o capital estrangeiro entra, a margem tende a diminuir. No momento que a margem tende a diminuir, a gente precisa de informação. E aí, um exemplo top, mas é um exemplo ruim, né? Exemplo top para falar de margem, mas um exemplo ruim do momento. O preço das commodities ter caído tanto. Quem tem os números na mão, quem tem uma gestão na mão, para segurar na onda. Então, o cliente falou, Thiago, passado, vou chutar ali, ano passado a gente levava 9 por hectare. Hoje nós estamos levando 6, 5,5, porque ele sabe efetivamente. Aí muita gente você vê produto, não, está dando prejuízo, está dando prejuízo. Cara, talvez você não esteja dando prejuízo. A margem é menor. Segura a onda do ano que vai passar. Agora, quem está desorganizado não consegue nem saber. E, respondendo principalmente isso aí, aqui no nosso escritório, a gente tenta focar muito no perfil do nosso cliente. É um perfil que vai moldar com a nossa atividade. Um perfil que é difícil. É um perfil que queira efetivamente uma contabilidade. É um perfil que queira discutir e tudo mais. É um perfil mais complicado. E aí, a gente está passando por um processo muito grande, que sempre existiu, que é o processo de sucessão. Então, hoje, os novos gestores, os novos proprietários são os filhos, os netos das propriedades rurais. Então, eles são os que foram estudar, que foram para a faculdade, muitas das vezes não são só agrônomos, são administradores, são engenheiros. Então, eles gostam de ter uma visão um pouco diferente, de viver um mundo um pouco diferente. E tentam trazer isso. Entretanto, muitas das vezes, o pai ou o avô fala, vai lá, estuda e volta a me ajudar a administrar. Aí ele volta e o cara não tem decisão nenhuma, não consegue tomar decisão nenhuma. Então, são muitos entraves, mas são muitas oportunidades. E como ter a oportunidade? Cria a oportunidade, gente. Cria a oportunidade através do serviço de oferecer, ajudar o cara ali na dor da gestão financeira, para que o cara comece um pouquinho mais de informação, de falar assim, escolha, estou vendo melhor esse número. Aí você vai ter uma oportunidade de evoluir algumas coisas, evoluir mais, trazer mais informação. Né? Então, assim, a virada de chave da pessoa física para a pessoa jurídica, cada um vai ser de uma forma. Mas eu tenho muitos clientes que são pessoa física, não vão girar para PJ, não vão girar, mas a gente tem contabilidade efetiva com eles. Seguindo efetivamente a risca. Tem uma pergunta aqui, Thiago, que é da Contab, pessoal perguntando assim, produtor rural está obrigado a seguir todas as normas contábeis e fiscais das demais empresas? Sim. O que tem que observar é porque cada tipo de negócio tem critérios contábeis diferentes. O critério contábil do estoque de uma produção rural, uma lavoura, aí você tem um ativo biológico. Aí, se for uma produção de cana-de-açúcar, você tem uma parte que é imobilizada, uma parte que é ativo biológico. Então, tem muitos critérios ali que extrapolam um pouco. Mas, assim, gente, é o que eu sempre falo. O cara nunca teve nada. A partir do momento que você começa a evidenciar, pelo menos o estoque de insumos, semente, o que ele gastou para produzir aquela lavoura até agora, você já começou a produzir alguma coisa. Então, vá por partes. A informação contábil, quando a gente fala de processo de mudança cultural, o ótimo é inimigo do bom. Isso é fato. Vá onde você consegue ir produzir a informação que você consegue produzir com o máximo de qualidade. A partir daquilo ali, começa a despertar o desejo. Tá aqui, ó, o custo da safra. Nossa, mas se eu tivesse por fazenda, opa, próximo, evolução, melhora da qualidade do trabalho, melhora a gestão, tudo mais. Opa, agora tem um custo por fazenda. E se eu tiver por palhão? Vamos evoluir para a próxima. Então, são fases. Não adianta, gente. A gente fica com uma vontade muito grande de fazer o melhor de todos. Esquece. O melhor de todos, muitas das vezes, a gente não consegue chegar nele tão cedo. E olha, pessoal, eu já passei por grandes empresas. Grandes mesmo. Mais de 1 bi e tudo mais. E tem cada coisa que acontece em empresa grande que você acredita, mas não, empresa grande. Acho que só é pequena, mas também acontece coisa grande também, Thiago.
Então, assim, gente, não pense que a grama do vizinho é mais verde. O que a gente tem que pensar e observar. Quais as oportunidades que a gente tem para oferecer trabalho, para fazer coisas legais onde eu estou. E sempre demonstrando para o cliente que é possível melhorar, é possível evoluir e onde você consegue ajudar ele. Esse é o grande desafio. E vou te falar uma coisa, vai ter perfil de cliente, não adianta, ele não quer, ele não vai. Então, coloque energia naquilo que pode te trazer benefício, naquilo que você percebe que ele tem uma sede de informação. Porque o nosso objetivo é fornecer informação. Beleza? Beleza. Complementando só aquela fala ali que você falou, Thiago, a fala que você falou é boa. Meu Deus do céu, tô hoje. Ótimo. Vamos lá. Ali é o seguinte, a pergunta do contábil, eu só gostaria de complementar. O Thiago falou assim, olha, as regras são as mesmas. Ativo biológico, você tem que, se você for fazer contabilidade, você tem que fazer o ativo biológico, né, Thiago? Então, assim, respondendo aqui o pessoal, também complementando a pergunta, a resposta do Thiago, gente, a pessoa física não está obrigada perante a Receita Federal de fazer contabilidade, de entregar ICD, essas coisas, obviamente. Mas a partir do momento em que você oferece um serviço, um contrato, em que você vai oferecer as ciências contábeis para fazer contabilidade, você vai oferecer o seu conhecimento para fazer contabilidade, você se obriga a utilizar todas as normas contábeis para fazer a contabilidade rural, né? Só complementando aqui, Thiagão, porque às vezes é uma confusão aí, galera, e é importante lembrar disso, tá? A contabilidade que o Thiago falou aqui é imprescindível, eu acho muito importante, e muitas pessoas físicas talvez precisam dela para ver o patrimônio, mas pode ser interpretado como um contrato, um serviço, né, específico que está no seu contrato. É isso aí, porque assim, a contabilidade é obrigatória para pessoa jurídica, fato. Só tem uma pessoa jurídica, como você de contabilidade, então meia, o restante todas precisam. Quando a gente vai para a pessoa física, lugar nenhum fala dessa obrigatoriedade. Apesar que eu ainda acho que o produtor rural, pessoa física, uma hora vai ter essa informação. Tá? Essa informação, essa obrigatoriedade. Que vai ser um avanço muito top para a nossa categoria. Eu tenho certeza. Não vejo como um problema. Vejo como uma oportunidade. A gente tem problema de oportunidade. Certo? Então, Estão pedindo aqui a sua rede social, que estão malucos aqui querendo onde você tem o seu Instagram, cara. Gordinho charmoso. Brincadeira. Thiago com TH. .tex. Thiago Tex TX. Entenda Thiago com TH. .tx. Aí, ó, tô colocando aqui nos comentários, gente. Beleza. Sigam o Thiago na rede social e o dia que vocês precisarem de uma fera em agronegócio para atender, para resolver um problema grave assim, como daquelas buchas financeiras e tributárias também, fala lá com o Thiago, porque, ó, o homem é brabo, tá? É isso. Aqui na descrição também tem as redes sociais dele, viu, Gabriel? Já está aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tá. Boa, tem também. Não tinha lembrado disso. Show de bola. Mari, por favor, tem alguma consideração para fazer aí, Mari? Nossa, eu vou falar uma meia hora aqui. Brincadeira. Desde que o Thiago começou a falar aqui, Thiago, a sua história se converge com a minha em alguns pontos. Eu trabalhei 8 anos numa empresa que foi vendida para o grupo Coca-Cola também. E foi ali que eu me apaixonei pelo agro. E a gente ter essa bagagem de multinacional, de outras empresas, traz realmente essa visão que você trouxe, né? A visão de enxergar o agro como seu negócio, né? E o que a gente percebe hoje nos produtores rurais é justamente que eles não abrem mão das consultorias técnicas, né? Da mesma forma que ele precisa do agrônomo, do zootecnista, ele precisa ter a consciência que ele precisa do contador, né? E muitas das vezes, você falou da questão, o produtor rural que não é meu cliente na contabilidade, ele é meu cliente na auditoria de gestão financeira.
E eu achei isso fantástico, porque realmente essa parte administrativa precisa estar muito bem organizada para a contabilidade rodar redondinha, né? Senão fica faltando perna na contabilidade e o trabalho do contador fica incompleto, né? E a gente não consegue ter a real noção dos custos, né? De tudo que está acontecendo realmente. Então, eu acho que o trabalho do contador ele vai muito mais do que essa parte contábil em si. Eu tento trazer muito do que a gente tem também de multinacional, igual você falou. É a questão da gestão à vista, do planejamento estratégico, de você manter a empresa ali organizada, ferramentas para solução de problemas. Então, eu acho que é um trabalho realmente assim que engloba tudo, né? Então, assim, desde do começo, desde que você começou a falar, foi juntando um monte de coisa aqui na minha cabeça, eu fui até anotando para não esquecer de nada, mas assim, fantástico, fantástico, porque você é o profissional que enxerga a atividade como um todo, né? Então, eu quero te parabenizar aqui pela sua fala, que fez muito sentido, assim, encaixa muito com tudo que a gente vê realmente no dia a dia. E o que você falou é muito interessante. Um cliente meu que a gente vem acompanhando e tudo mais, falei, cara, acho que a gente está preparado para fazer o orçamento. Como é que é isso? Falei, cara, você vai pegar o histórico dos últimos exercícios, como que você vai gastar, o que você vai ter de receita, faz as previsões e tudo mais. Aí ele falou, não, beleza, então vou chamar a gestora financeira, então. Aí eu falei, mas eu vou falar um negócio para você. Vai errar demais. Aí, como assim, Thiago? Vai errar demais. Vai errar demais. É muita diferença. Senta com a sua gestora financeira, justifica cada uma das diferenças e aprende. Para que no próximo ano a gente erre menos. Mas vai errar também. Então, assim, é questão de aprendizado. Questão de aprendizado. A gente todo mundo fica muito doido com fazer o certo e tudo mais. E o certo tem que ser feito. Agora, a evolução, o crescimento, as informações, é um processo que nunca teve. É um processo que é mais difícil. E a gente tem um problema cultural histórico. Eu tenho cliente meu, cara, que a primeira vez que eu fui fazer trabalho para ele, cara, tem o controle financeiro inteirinho, planta, sei lá, 5, 6 mil hectares, uma caderneta que é dele. Nem o filho dele tem acesso aqui, não. Então, o outro cliente, eu preciso fazer o fechamento no momento que a gente foi plantar a contabilidade, eu preciso do seu controle de contas a pagar. Eu falei, não, você tem que ligar nas revendas e pedir para ver qual que é o saldo. Aí, eu encaixou com isso, tantas revendas vão roubar o cara. Mas liga na revenda, a revenda fala assim, olha, eu vi aqui, a gente faturou 300 mil para ele, mas ele fez uma antecipação de 357, então na verdade tem 57 mil para a gente devolver para ele. O cara não tinha ideia desse dinheiro parado. Então são coisas que através da contabilidade, da implantação, da gestão, do controle, dos controles internos, a gente vai criando oportunidades em que o nosso cliente vai vendo a relevância, vai vendo a importância. Então, são várias ações que a gente tem, né? São várias ações. E usar, gente, o nosso conhecimento de contabilidade. Onde a gente coloca o dedo ali, a gente vai achar uma oportunidade diferente. Então, um colega, Marcelo, perguntou se tem algum CPC específico. Cara, não existe. Não existe. Então, a gente vai ter, lógico, artigo biológico, esse já é travado. Mas quando a gente vai para estoque, aí tem os critérios de estoque, para imobilizar, os critérios de imobilizar. Então, para a receita, tem as normas específicas de receita. Então, cada um desses, a gente vai ter uma situação específica, em que aí vai se adequar à atividade daquele produtor, àquela atividade daquela produção específica. Beleza? Show de bola. Muito bom, Thiago. Parabéns aí pela palestra. Muito obrigado pela sua participação aqui. Engrandeceu muito o nosso evento. O nível com você mantém altíssimo. Pessoal, esse cara aqui é um cara sensacional. Eu sou suspeito para falar dele. Me inspira muito como profissional, como professor também. Então, meu caro, sinta-se privilegiado, porque, olha, sinta-se prestigiado, porque, olha, eu me inspiro muito em você. E assim, tem muita gente que se inspira em você, e você é uma pessoa muito importante para nós aqui, tá bom?
Ô, cara, que isso, obrigado aí pelas palavras. Também espelho você, acompanho você, né? A gente se fala tem tanto tempo, não se conhece pessoalmente, por pouco a gente não se encontrou e eu já fez. Então, assim, Gabriel, obrigado pelo convite. É a segunda vez que te convido. O próximo já aceitei, tá? então eu estou disponível. Foi um prazer, Mário, conhecer você também, compartilhar aí, a gente ter coisas parecidas vivendo, né? E o pessoal que quiser me acompanhar nas redes pode me chamar para a gente conversar. Sou apaixonado em contabilidade e agronegócio também. São coisas que eu gosto muito e que me fazem bem. Fechou, gente. Então, ficamos com a próxima palestra aí, Thiago. Muito obrigado. Obrigada, o link da Thiago. próxima palestra está aqui no comentário. Até lá. Obrigado. Tchau, tchau.